As estrelas se formam a partir do colapso de imensas nuvens de gás e poeira. Uma mesma nuvem pode dar origem a várias estrelas e seus respectivos sistemas planetários. É natural, então, esperar que a maioria das estrelas possua um sistema planetário associado. Há muitas décadas que a humanidade se pergunta sobre a possibilidade de existir outros mundos. No entanto, os recursos tecnológicos disponíveis até pouco tempo atrás não permitiam descobertas claras. Ainda hoje em dia, é muito difícil enxergar um planeta fora do sistema solar. Os planetas são, em geral, 1 bilhão de vezes menos luminosos do que as estrelas ao redor da qual orbitam. Mesmo um planeta como Júpiter tem uma luminosidade muito baixa quando comparado com a do Sol. Esses planetas são ofuscados pelo brilho da estrela. Além disso, a distância aparente entre o planeta e a estrela é muito pequena quando observado desde longas distâncias, o que torna muito difícil separar a imagem do planeta da de sua estrela. Uma estratégia utilizada para fazer o imageamento direto de um planeta é escolher uma estrela pouco brilhante, como por exemplo as anãs marrons. Coloca-se também um anteparo físico que bloqueia a luz da estrela. Também é possível usar estratégias observacionais e de análise para eliminar a estrela da imagem. Nossa capacidade de observar exoplanetas de forma direta é muito recente. Em 2005 foram divulgadas as primeiras imagens diretas obtidas de um sistema planetário. Como nossa capacidade de detecção direta é muito limitada, temos então que recorrer a formas indiretas. Uma dessas formas usa o conceito de centro de massa de um sistema. Se considerarmos um sistema de dois corpos cujas massas são iguais, o centro de massa desse sistema estará na metade da distância entre eles. Por outro lado, se um dos corpos tem massa menor, o centro de massa se desloca em direção ao corpo de maior massa. No século XIX, observando o movimento próprio da estrela Sirius, a estrela mais brilhante do nosso céu, o astrônomo alemão Bessel notou que o movimento da estrela estava sendo perturbado por outro objeto, indicando que essa estrela não estava isolada. Essa companheira misteriosa foi observada cerca de 60 anos depois dessa previsão. Surgiu então a pergunta: podemos usar essa mesma técnica para detectar planetas? No caso de Sirius, tínhamos duas estrelas, o que torna a perturbação mais perceptível. No caso de um planeta que tem massa muito menor, essa perturbação deve ser muito pequena. De fato, a intensidade dessa perturbação será maior quanto maior for a massa do planeta e quanto mais próximo ele estiver de sua estrela. Essa técnica, que envolve astrometria, a medida da posição dos astros, serviu para confirmar sistemas já conhecidos, mas, dada a tecnologia atual, não é eficiente para a detecção de novos planetas. Uma outra maneira de identificar o movimento de uma estrela é medindo sua velocidade através da espectroscopia. É possível usar o espectro da luz para determinar a velocidade radial de um objeto. Conforme a estrela circunda o centro de massa do sistema, ora ela se afasta e ora ela se aproxima do observador. O resultado desse movimento no espectro é observado com o deslocamento das linhas espectrais, ora para o vermelho, quando a estrela está se afastando, e ora para o azul, quando a estrela está se aproximando. Esse deslocamento das linhas espectrais é conhecido como efeito Doppler. Para detectar um planeta como Júpiter estando fora da Terra, precisaríamos ser capazes de medir velocidades da ordem de 13 metros por segundo. Para detectar a Terra, por sua vez, seriam necessárias medições com precisões de alguns centímetros por segundo. Isso torna a tarefa de detectar planetas como a Terra muito difícil.
Atualmente, a precisão na medida de velocidades é da ordem de 1 metro por segundo. Uma outra técnica bastante utilizada para a detecção indireta de exoplanetas é conhecida como método do trânsito. Quando o planeta passa na frente de uma estrela, esse bloqueia parte da sua luz e vemos uma pequena queda na luminosidade da estrela. É como se a estrela perdesse um pouco de sua luz por um momento, e esse evento é periódico. Uma das informações que obtemos através do método de trânsito é o raio do planeta. Essa técnica, em conjunto com a medida da velocidade radial, que contribui para a determinação de sua massa, torna possível a caracterização do planeta com a medida de sua densidade. Essa caracterização pode nos indicar a presença de um gigante gasoso, como Júpiter, ou um planeta rochoso, como a Terra. No início de 2016, já detectamos mais de 1.000 sistemas planetários, totalizando um número superior a 2.000 planetas descobertos. A grande questão agora é saber se algum desses planetas, ou qualquer outro que orbita ao redor de uma das centenas de bilhões de estrelas que povoam a nossa galáxia, pode abrigar a vida. Um dos eixos da pesquisa astrobiológica é a estimativa do quão amigáveis à vida são as diversas regiões astronômicas. É o que se denomina habitabilidade. O cálculo da habitabilidade implica a avaliação das condições para o surgimento da vida e da sua evolução. Estão envolvidas as estimativas da disponibilidade de biosolventes, materiais biogênicos e fontes de energia livre. Antes de buscarmos a vida em outros lugares do cosmos, temos que nos perguntar sobre a habitabilidade nesses locais. Onde no universo há lares para a vida, quer estejam vagos ou ocupados? A habitabilidade tem uma dupla face. Refere-se primeiramente às condições para o surgimento da vida. Nesse sentido, remete às exigências para o desenvolvimento da complexidade. Química complexa, longos intervalos de tempo para os processos evolutivos, uma massa crítica prebiótica. Em segundo lugar, o local habitável deve reunir condições para que a vida sobreviva a catástrofes de origem geológica ou astronômica. O nível mais básico de habitabilidade é o da zona habitável estelar, ou seja, aquela zona em torno de uma estrela onde pode haver água no estado líquido. É algumas vezes chamada da zona dos caixinhos dourados. Como na história dos caixinhos dourados, que procura o mingau com a temperatura certa, nem muito quente, nem muito fria, os astrônomos buscam determinar as distâncias à estrela central do sistema planetário, que fornece a temperatura certa. Muito perto do Sol do sistema, só haveria água na forma de vapor. Muito distante, toda a água estaria congelada. No sistema solar, Vênus situa-se internamente à zona habitável. Marte está perto da borda exterior habitável. A Terra está bem no centro da zona habitável, com a temperatura certa. Nela convivem os 3 estados da água, sólido, líquido e gasoso. Em um nível acima da zona habitável estelar, temos a zona habitável galáctica, que é aquela região da galáxia mais favorável à vida. A sua determinação é mais complexa, envolve vários fatores aos quais pode-se dar maior ou menor peso. Na primeira vez que esse conceito foi formulado
por Nineweaver em 2004, ela foi definida pelo conjunto de 4 condições. Uma taxa de formação estelar que garanta a presença de sistemas planetários, uma faixa de metalicidade que permita a existência de planetas telúricos, umidade elevada o suficiente da estrela para que haja tempo para que se cumpra a evolução darwiniana, e um grau de atividade catastrófica, supernovas, surtos de raios gama, atividade de núcleo ativo de galáxia, que seja baixo o suficiente para que a vida sobreviva por um tempo longo o suficiente para ocorrer evolução. Nesse caso, a probabilidade de habitabilidade galáctica seria dada pelo produto de 4 fatores: a taxa de formação estelar, a probabilidade da existência de planetas telúricos, o que implica uma metalicidade, ou seja, abundância dos elementos do carbono e diante dentro de uma faixa adequada, a probabilidade de que tenha ocorrido evolução darwiniana, envolvendo escalas de tempo da ordem de bilhões de anos, e a probabilidade da sobrevivência a eventos catastróficos, como, por exemplo, supernovas próximas. As dimensões da zona habitável galáctica dependerão de se consideramos vida bacteriana ou vida complexa. Para a vida complexa, como seres multicelulares, a zona habitável ela teria a forma de um anel, com o Sol no interior desse anel. Para a vida simples, como micróbios, a zona habitável galáctica estaria mais concentrada no centro da galáxia. Um outro fator importante para determinar se um planeta está na zona habitável é a presença do efeito estufa, principalmente devido ao dióxido de carbono e, em menor grau, à água. No caso de um planeta já com vida, se houver organismos metanogênicos, o metano constituirá um importante contribuidor ao efeito estufa. Para exoplanetas, ou seja, planetas orbitando outras estrelas, os únicos indícios que teremos para reconhecer a presença de vida serão as bioassinaturas, ou seja, anomalias globais na atmosfera ou na superfície do planeta de origem biológica, que poderiam ser detectadas a vários anos-luz do planeta candidato a abrigar a vida. As bioassinaturas que mais têm recebido atenção são as moléculas na atmosfera indicando uma situação fora do equilíbrio. O oxigênio é uma dessas moléculas. Se a vida deixasse de existir, a concentração de oxigênio cairia para apenas uns poucos % do valor atual em uma escala de tempo de cerca de 10 milhões de anos. No caso da atmosfera da Terra, o oxigênio é mantido ativamente pela vida. Outras moléculas fora do equilíbrio seriam metano e óxido nitroso, que são produzidas em pouca quantidade por meios abióticos e que persistem por tempos curtos em relação aos tempos de evolução astronômica. Uma presença considerável dessas moléculas seria um sinal de vida no exoplaneta, uma bioassinatura. As bioassinaturas seriam detectadas pela análise do espectro da luz dos exoplanetas. Nesse caso, não seriam identificados organismos individuais, e nem sequer ecossistemas, mas a biosfera como um todo. Assim, precisamos de uma teoria para a evolução das biosferas que identificaria os estados mais estáveis dela e, portanto, mais prováveis de estarem dentro da janela de oportunidade das estratégias de busca de vida extraterrestre.
Dentro do Sistema Solar, apesar das distâncias serem muito grandes, nossas naves espaciais já são capazes de percorrê-las em um tempo não muito longo, alguns anos. Essas sondas que enviamos são muito parecidas com os satélites de sensoriamento remoto que estudam a Terra. Com várias câmeras e sensores, elas orbitam os planetas e os estudam. Claro, uma das diferenças é que elas têm de viajar por anos pelo espaço até alcançar seus destinos e funcionar de forma praticamente autônoma, podendo custar bilhões de dólares. Algumas sondas ainda mais sofisticadas têm um módulo de pouso para chegar até a superfície do planeta, e até mesmo robôs e rovers que podem se movimentar e estudar diferentes regiões. As sondas se tornam, dessa maneira, verdadeiros laboratórios móveis, sendo controladas da Terra por cientistas ou automaticamente buscando compreender o presente e desvendar o passado desses outros mundos. E um dos maiores objetivos das grandes sondas atuais é exatamente procurar por lugares onde poderia haver vida fora da Terra. O planeta mais explorado para a procura de vida fora da Terra é Marte. No passado, o planeta teve água abundante em sua superfície, uma atmosfera não muito diferente da nossa, temperaturas amenas e uma magnetosfera protetora, ou seja, condições de habitabilidade para a vida como conhecemos. Nesse período, talvez a vida tenha surgido lá e se extinguido quando as condições mudaram drasticamente, transformando o planeta em um deserto gelado. Com a sonda americana Curiosity, vasculhando a superfície do planeta e várias outras que a antecederam de diferentes países, temos aprendido que ainda hoje existe água no subsolo marciano e talvez mesmo temperaturas adequadas para sustentar vida. Não descartamos a possibilidade de ainda existir vida ativa no planeta, e as sondas têm procurado por sinais dela. Com a futura missão europeia ExoMars, esperamos finalmente poder escavar a superfície do planeta e estudar diretamente esse potencial habitat praticamente desconhecido no subsolo. Além de Marte, um dos alvos mais interessantes para a astrobiologia são as luas dos planetas gigantes do Sistema Solar, Júpiter e Saturno. Atualmente, estamos estudando e preparando uma grande missão para estudar Europa, uma das luas de Júpiter, que parece ser muito promissora, por ter água líquida sob uma capa superficial de gelo, que pode ter dezenas de quilômetros. Talvez a Europa tenha mais água que todos os nossos oceanos terrestres juntos. E nesse enorme oceano, aquecido e provavelmente enriquecido com matéria orgânica levada por cometas, por que não podemos pensar que tenha surgido vida? A futura missão, que deve ser lançada na década de 2020, tem a ambição de estudar a composição desse oceano, seja perfurando a capa de gelo, seja coletando material de geysers que escapam da superfície esporadicamente. Mas antes de enviar sondas complexas e caras como essa, é importante sabermos como elas se comportarão nessas condições e qual a melhor técnica para detectar vida. Esses testes normalmente são feitos com experimentos em laboratório e em terra, onde são feitas simulações das condições que serão encontradas durante a viagem. Esses estudos permitem termos uma melhor ideia de como supostos micro-organismos e biomoléculas se comportariam nessas condições e como poderíamos detectá-los durante a missão espacial. Esse trabalho é feito inclusive no Brasil, pelo Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia do IAG-USP e também no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, onde diversas condições espaciais e planetárias podem ser cuidadosamente recriadas e diversos micro-organismos extremófilos terrestres são usados como modelos de uma vida extraterrestre hipotética. O futuro da exploração robótica do Sistema Solar parece promissor, com sondas cada vez mais sofisticadas e equipamentos mais compactos que podem realizar quase todos os experimentos que faríamos em um laboratório em terra. As naves estão ficando cada vez mais rápidas, com possibilidades muito ambiciosas de propulsão, como os motores iônicos e as velas solares. Estamos mesmo preparando novas missões tripuladas para a Lua e para Marte. Mesmo sendo nossa vizinhança cósmica, o Sistema Solar ainda é extremamente vasto e praticamente inexplorado. Quem sabe não acabaremos encontrando vida extraterrestre aqui ao nosso lado, se procurarmos direito. O que sabemos é que a busca vale o esforço, tanto pela ciência que é feita pelo caminho, como o desenvolvimento tecnológico que surge desses desafios espaciais. Há tempos a humanidade se pergunta: será que existem outros planetas como a Terra? E se existirem,
Será que esses planetas abrigam a vida tal qual a conhecemos aqui na Terra? Ou seja, será que existe vida extraterrestre inteligente? Como se daria essa comunicação? Para tentar responder essa pergunta, em 1961, o astrofísico norte-americano Frank Drake desenvolveu uma equação que levaria o seu nome, com o objetivo de fornecer elementos para um cálculo probabilístico sobre a existência de vida inteligente em nossa galáxia. A equação baseia-se na estimativa de 3 elementos-chave: o número de planetas habitáveis em nossa galáxia, a existência de vida inteligente e o desenvolvimento da civilização. Vamos dividir então a equação nesses 3 grupos de dados: planetas habitáveis, vida e civilização. No grupo planetas habitáveis, os parâmetros de entrada são o número de estrelas que nascem por ano, o percentual dessas estrelas recém-formadas que terão planetas orbitando ao seu redor e também o número médio de planetas que podem ser considerados habitáveis dentro desse novo sistema formado, ou seja, o número de planetas rochosos inseridos na zona de água líquida. Com esses parâmetros, a equação nos fornece uma estimativa do número de planetas habitáveis em nossa galáxia. O grupo vida é onde definimos a fração de planetas habitáveis nos quais algum tipo de vida surgiu. Depois inserimos também, como parâmetro de entrada na equação, a chance de haver vida inteligente nesses planetas. No grupo civilização, podemos inserir como parâmetro inicial a fração de planetas que, além de apresentarem vida inteligente, também possuem algum tipo de tecnologia de comunicação. E qual seria o tempo médio estimado de existência dessas civilizações e como ela evoluiu. Vamos entender como essa equação funciona na prática? Podemos utilizar como parâmetros de entrada, por exemplo, os mesmos dados utilizados pelo próprio Drake. No primeiro grupo, planetas habitáveis, Drake definiu que o número de estrelas que nascem por ano é igual a 10, que 50% dessas estrelas terão planetas orbitando ao seu redor e que, dos planetas formados, 2,5 serão habitáveis. No grupo vida, Drake definiu que esses planetas habitáveis teriam 100% de chance de desenvolver vida, e que, novamente, 100% dessas vidas seriam inteligentes. Para o último grupo, Drake definiu que 15% desses planetas devem possuir tecnologia o suficiente para estabelecer algum tipo de comunicação através do espaço, e que o tempo de vida esperado para essa civilização nessas condições é de cerca de 10 mil anos. Aplicando esses dados iniciais à equação, chegaremos ao valor de 18.750. Ou seja, segundo as estimativas de Drake, em nossa galáxia, o número médio de civilizações com as quais poderíamos nos comunicar seria de 18.750. Evidentemente, a equação de Drake não é um fato científico, é apenas um mecanismo formal de estimativas baseado em suposições e probabilidades. O objetivo de Drake nunca foi de desenvolver uma ferramenta definitiva e factual, apenas dar forma matemática a uma linha de pensamento a respeito das possibilidades de vida fora do nosso planeta, mas dentro de nossa galáxia. Agora que você já conhece a equação de Drake, faça suas estimativas para cada um dos itens e calcule a quantidade de civilizações inteligentes em nossa galáxia. Aproveite e compartilhe seus dados e argumentos com seus colegas em nosso fórum. Professor Steiner, muito obrigado pela sua participação no nosso curso. Professor, atualmente, quais as grandes iniciativas que nós temos no desenvolvimento de telescópios baseados em Terra e telescópios espaciais? Bom, os grandes projetos em Terra são basicamente 3, né? O GMT, que é um telescópio de 25 metros, o TMT, um telescópio de 30 metros, e o ILT, que é um telescópio de 39 metros. Né? Eles basicamente todos têm espelhos segmentados, segmentos maiores ou menores. O GMT e o ILT serão instalados nos Andes chilenos, e o TMT, em princípio, em Mauna Kea, no Havaí. Professor,
A gente sabe que planetas rochosos como a Terra tendem a ser pequenos em relação às suas estrelas. E isso é um dos fatores que dificulta atualmente o estudo desses planetas, especificamente em relação ao GMT. Ele vai poder nos ajudar a estudar e compreender um pouco melhor esse tipo de planeta? Quando a gente fala em planetas pequenos como a Terra, ele pode ser entendido pequeno em raio e pequeno em massa, né? É importante medir o raio do planeta, mas isso é feito de uma forma melhor com satélites artificiais a partir do espaço. Já a massa, não. Para medir a massa é necessário um grande telescópio com equipamento de espectrógrafos de alta resolução espectral e estabilidade, né? E o GMT terá um espectrógrafo capaz de caracterizar planetas terrestres, né? Tanto do ponto de vista de massa, quanto do ponto de vista de atmosfera. Professor, na perspectiva do senhor, o senhor acredita que o GMT e os outros projetos que estão em desenvolvimento, eles vão nos ajudar a compreender melhor duas questões fundamentais da humanidade? A primeira é se estamos sós no universo, e a segunda é como a vida surgiu aqui na Terra. Ou seja, esses dispositivos eles vão permitir que a gente consiga perscrutar o espaço, compreender um pouco melhor essas possibilidades de vida fora da Terra e ajudar até a gente olhar aqui para a Terra e entender eventualmente como surgiu a vida aqui. Bom, o estudo da vida fora do sistema solar, né, em planetas, exoplanetas, né, ele é como se fosse uma escada, né? Nós temos que ir subindo degrau em degrau. Então, o primeiro degrau foi descobrir planetas fora do sistema solar, né? E isso ocorreu em 1995, há não muitos anos atrás, né? Então foi descoberto o primeiro planeta fora do sistema solar. Depois é caracterizado, medir a massa desses planetas, né, para poder compreender como é que são esses planetas do ponto de vista de massa, se eles são mais semelhantes a Júpiter, a Saturno ou a Terra, né? Os primeiros, muitos planetas, são do tipo Júpiter, são planetas de grande massa. Por quê? Não que eles sejam mais numerosos, mas é porque eles são mais fáceis de serem medidos, né? Uma massa alta é fácil de ser medida, uma massa pequena é muito mais difícil de ser medida, né? Mas o terceiro passo seria desenvolver tecnologia para medir realmente massas, caracterizar planetas do tipo Terra. E para isso nós ainda precisamos desenvolver os nossos telescópios maiores e capazes de medir massas pequenas. Este é o próximo degrau na escala, né? Depois disso, vamos estudar nesses planetas quais desses planetas têm água em estado líquido, isto é, quais desses planetas estão na zona de habitabilidade, mas não só estão na zona de habitabilidade, mas tem água no estado líquido, né? Aí talvez o passo seguinte seria ver quais desses planetas têm oxigênio em estado livre, oxigênio livre, como tem na Terra, nós respiramos oxigênio. Não que o oxigênio seja necessário para a vida, mas o oxigênio é consequência da vida. O oxigênio existe na nossa atmosfera por causa da fotossíntese, né? E a fotossíntese é uma atividade de vida. Então, esse seria o passo seguinte, determinar a existência de planetas terrestres, quais deles têm água, quais deles têm oxigênio. Então, são vários degraus que nós precisamos ainda subir para só depois pensar de fato em detectar, em achar evidências, digamos, mais concretas sobre a existência de vida e sobre como que essa vida surgiu. Então, essa escada é um caminho que a ciência procura percorrer, mas nós estamos escalando os primeiros degraus dessa escada. Tá certo, então, professor, muito obrigado pela sua participação novamente e até mais. Obrigado a você.
Professor Pacheco, muito obrigado pela sua participação no nosso curso. Com prazer. Professor, quais os limites da pesquisa em astrobiologia hoje que, em tese, nos permitiriam ou vão nos permitir compreender a origem da vida num contexto mais amplo? Quer dizer, chamar de limites, vamos dizer assim, que poderão ser superados eventualmente, né? Exatamente. Hoje em dia, o que se tem dois approaches para responder a sua pergunta. O primeiro é um approach teórico, digamos, teórico ou de laboratório, que é mais ou menos vai dar na mesma, que seria descobrir a passagem do químico para o biológico, né? Então hoje ninguém sabe como é que se passa. Você pode fazer uma série de reações químicas no laboratório, ou mesmo escrevê-las, né, em química teórica, e descobrir que as reações tais ou tais dão tal coisa, dão tal coisa. Isso aí você faz, pode juntar uma série de ingredientes, né, de moléculas orgânicas, e tentar fabricar a vida. Isso nunca foi conseguido, né? A famosa experiência de Miller e Urey, feita no início dos anos 50, depois reproduzida inúmeras vezes até hoje. A gente consegue nessas experiências, introduzindo as moléculas orgânicas e energia sob forma de uma descarga elétrica, que simularia os raios da Terra primitiva, né, os raios atmosféricos. Então, isso você consegue fabricar aminoácidos e não passa disso, não chega a proteínas, coisas assim que são mais complexas. De modo que, em laboratório também você pode juntar você pode pegar uma membrana, juntar vários ingredientes. Os vários ingredientes, todos os ingredientes que tem uma bactéria, que contém uma bactéria, você pode juntar numa cápsula, isso não faz uma bactéria. Então, você não sabe fazer a passagem do químico, puramente químico, para o biológico. Essa é uma das coisas que será um grande passo, né? Está se tentando pelo mundo afora e vai se chegar lá certamente, né? Essa passagem então, do químico para o biológico. Isso é uma dos limites, digamos, de hoje, que provavelmente vão ser superados. Bom, outro limite que podemos superar também é o envio de naves, né, para o sistema solar. Fora do sistema solar já não consegue, é muito longe, né, pelas nossas velocidades atuais. Mas esse colocar então seja telescópios em órbita, seja enviar naves para o subúrbio, nosso subúrbio da Terra, né, no sistema solar, ou dentro do sistema solar, a gente poderá também avançar um pouco nessa direção, tentar observar, por exemplo, a atmosfera de exoplanetas e ver se tem algumas parecidas com a nossa e tal, e localizar bons alvos para trabalho futuro, né? Hoje a nossa resolução espacial, né, a resolução óptica, né, não consegue fazer discernir, conseguir observar moléculas de uma atmosfera de um exoplaneta. Isso pode ser feito teoricamente por interferometria, mas até hoje não foi conseguido de fato. Existe um grande projeto da ESA, chamado Darwin, é um belo nome, aliás. O Darwin vai ser para tentar justamente observar diretamente as atmosferas dos exoplanetas. Mas não só eles, não. Então, a primeira resposta que eu daria para você da primeira pergunta, quais são os limites? São esse aí de um experimental, quer dizer, tentar conseguir observar a distância da atmosfera dos exoplanetas, e o segundo seria, o primeiro, avançar na compreensão da passagem químico-bio. Professor, hoje, dentro das iniciativas que nós temos no desenvolvimento de telescópios, tanto aqueles baseados em terra quanto os espaciais, o que o senhor frisaria como talvez as iniciativas mais contundentes que vão nos ajudar, de certa forma, a compreender a vida como esse fenômeno muito mais abrangente do que a vida só aqui na Terra? Bom, eu farei um pequeno preâmbulo, que é o seguinte: nós temos projeções com observações do satélite Kepler, que é quem descobriu da NASA, quem descobriu o número de exoplanetas, né? Cerca de 3.000 os candidatos, não são confirmados, mas dá uma de alguns milhares. Se você fizer uma projeção com os dados do satélite Kepler, que observou
evidentemente um lugar muito limitado, né, no céu, e fizer uma projeção para a Via Láctea, o número de planetas rochosos, pequenos, portanto, né, os rochosos são pequenos, na Via Láctea é estimado em cerca de 100 bilhões. Então é uma enormidade. Se tem 100 bilhões de planetas rochosos, a probabilidade de ter vida em algum deles é muito grande, né? Por que só na Terra teria, né? Exatamente. A gente está excluindo os gasosos, por quê? Porque nos gasosos parece muito difícil ter vida, porque é muito difícil pensar numa vida, pelo menos superior, que se forme numa grande nuvem de gás, mesmo que seja densa, né? Então a gente pensa que precisa de uma superfície para ter uma coisa mais elaborada, multicelular, um ser multicelular, etc. Olha, 100 milhões de planetas só na Via Láctea, então obviamente vai ter muita vida por aí, né? Então não parece uma coisa absurda de ficar procurando, né? Isso aí. Então, por isso que se investe, inclusive, muito, né, os telescópios atuais, os grandes e os futuros em projeto, têm investido muito fortemente nessa área de astrobiologia. Porque, primeiro, é uma coisa muito importante para a humanidade. O ser humano, desde que está na caverna, olhava para o céu, provavelmente desde que alguns milhares de anos atrás, dezenas de milhares de anos atrás, começou a pensar e pensou, será que tem gente igual a mim lá, que lá é outro planeta? E desde que a ciência foi progredindo, com os gregos em particular, isso foi ficando mais concreto, a pergunta foi ficando mais concreta, né? O primeiro a pensar isso seriamente, aparecer, foi Anaxágoras, né, que fez a primeira tese da panspermia, dessa história do misturo para a vida por aí. Bom, quais são os grandes instrumentos que tem? Eu estou dizendo então que o pessoal acha que vale a pena investir. O maior de todos os atual que já existe é o ALMA, né? O grande interferômetro, o maior instrumento que o ser humano jamais construiu em termos de resolução espacial, né? Em rádio, mas a resolução espacial é gigantesca. Estamos vendo sistemas planetários em formação, com um pequeno planeta fazendo uma perturbação lá local e perturbando o disco, né? Então já estamos vendo esse grau de detalhe que o ALMA tem a maior resolução que o ser humano jamais atingiu e durante muitos e muitos anos vai ser a maior de todas. Então o ALMA é o primeiro que vai propiciar isso. Você pode observar discos planetários de formação e planetas também, né, que foi emitido em rádio. E depois vem os grandes telescópios gigantescos, né, o LT em primeiro lugar, que é o maior de todos, o TLT e o GMT, que também com graus diferentes de resolução vão poder observar a atmosfera dos exoplanetas, né? Em particular o LT, que vai ser o mais adequado, porque a imagem é a mais fina de todas. Então, esses instrumentos vão poder dar um salto nessa história, porque se a gente observa a atmosfera planetária, a gente observa os gases que têm componentes. Se acharmos uma parecida com a da Terra, é uma belíssima dica de que pode ter vida aqui, como apareceu aqui, vai aparecer lá, obviamente, né? E tem os espaciais também, né? Não pode esquecer, o James Webb Space Telescope, que vai ser lançado em breve, também vai poder observar com certa, menos do que os grandões de Terra, mas também atmosferas planetárias, e os menores, o Plato da ESA, o TESS da NASA e o ECHO da ESA também, quer dizer, todos eles vão poder nos fazer avançar bastante, né, no futuro próximo, nos próximos 5 anos, na direção de estudar melhor os exoplanetas e suas atmosferas. Então isso também é uma coisa, são iniciativas que vão fazer avançar o campo, né? Ok? Professor, a gente sabe que para a ESA, a Agência Espacial Europeia, compreender a vida como um fenômeno cósmico é uma das prioridades de estudo, né? O que tem se desenvolvido lá por iniciativa da ESA no sentido de instrumentos e, enfim, para que a gente possa ter essa compreensão um pouco mais abrangente da vida? Veja, eu não sei porque você só falou da ESA aqui, mas eu já falo da NASA também um pouquinho. Você tem razão, a ESA tem um programa ambicioso de astrobiologia, né? Às vezes na Europa são de exobiologia. A gente dá uma contribuição aqui pelo mesmo preço. É o seguinte, porque os dois nomes, você sabe, exo e astro, os dois nomes? Exo é exterior, né? Em grego. Então, começou a chamar isso uns tempos atrás de exobiologia no começo,
Os russos chamavam de cosmobiologia, até hoje chamam de cosmobiologia, chamam de cosmonauta, em vez de astronauta. Então, os europeus hoje estão divididos, alguns falam exo, outros falam astro. Os americanos começaram a falar de astrobiologia para expandir um pouco esse conceito, porque exobiologia é só o que está fora da Terra. E a astrobiologia, a gente pretende estudar também a vida na Terra, a sua origem. Você põe exo, você exclui a Terra, então é melhor falar astro, né? Eu também acho, concordo com isso. Bom, então, a ESA tem um programa ambicioso de astrobiologia, e tanto é que um dos dois grandes experimentos, né, satélites, da Cosmic Vision, dos grandes, né, o Cosmic Vision tem pequeno, médio e grande, né? Um dos grandes chama-se JUICE, suco, né, em inglês, que é Jupiter Ice Moons, não sei o que mais. Vai mandar então um satélite muito grande, muito caro, bilhões de euros, para ficar circulando lá no sistema de Júpiter, né? Para estudar então as luzes de Júpiter, né? E o Galileu não conta muito inóspito, mas Europa, Ganymedes e Calisto, né? Os três aí que podem ter vida e tal, de alguma maneira. Então, é um exemplo, né, de que um investimento muito pesado que vai voar em 2025, por aí. Bom, que é quase 10 anos. E a ESA tem outras iniciativas, por exemplo, recentemente, uns 2 anos atrás, criaram alguns grupos de estudo, né? Em particular um grupo sobre astrobiologia e exoplanetas, quer dizer, coisas meio da área, né? Para estudar um grupo multidisciplinar, que é indispensável em astrobiologia, tem que ter gente de todas as áreas, né? Dada a diversidade de assuntos que cobre, né? De necessidades técnicas que cobre, né? Científico. E fez um grande grupo de trabalho nesse sentido, né? De estudar, e financiado pela ESA, então se reúne periodicamente, então publica periodicamente e tal. Então isso são, digamos, os indícios, né? De que eles consideram isso muito importante. E finalmente tem o Darwin, né? Que ainda não está completamente aprovado, mas há uma pressão forte da comunidade europeia, que tem muita atividade em astrobiologia, que é o Darwin, que é um satélite para fazer interferometria e observar diretamente as moléculas nas atmosferas planetárias, né? Então é isso. NASA também tem os dela, que é também mais pobre um pouco do que a ESA, por incrível que pareça, e tinha também um satélite como o Darwin, que chamava TPF, né? Terrestrial Planet Finder, era para estudar só planetas terrestres, e foi abandonado, tinha que ser retomado, mas por enquanto foi abandonado, então está menos brilhante nesse aspecto de pesquisa, a NASA. O James Webb, que é da NASA, esse grande telescópio que vai substituir o Hubble, né, vai poder observar um pouco dessas coisas e tal, o exoplanetas mais próximo da Terra, mas o programa da NASA hoje é mais pobre que o da ESA, de fato. Certo. Professor, o senhor citou aí o ELT, que é um dos maiores empreendimentos que nós temos em astronomia atualmente, né, principalmente em relação à capacidade de observação que vai ser conseguida através desse instrumento. Sim. Como que ele vai permitir que nós tenhamos uma compreensão mais abrangente da vida com esse fenômeno cósmico, ou seja, como que ele vai ajudar a gente a perscrutar um pouco mais esses limites da observação que podem ajudar a pesquisa astrobiológica? Pois é, o LT, suas características então de diâmetro, né? E a quantidade de fótons, a grande bacia de fótons que é o telescópio, a quantidade de fótons que ele capta por unidade de tempo, é cerca de 500 vezes maior do que os telescópios grandes de hoje, né? E como você não pode esquecer que essa capacidade de coleta de fótons, portanto de tempo de exposição, ou portanto de profundidade que você enxerga, né? Ela varia com o quadrado, é mais do que o quadrado do diâmetro, né? Do telescópio. Então, se você comparar o LT com o GMT, dá um fator 4, 8, né? Se você pensar na quantidade da imagem, dá um fator até mais, né? Perto de 7. Porque a imagem do LT é mais fina, vai ser mais fina do que do GMT. Então, você não pode comparar, o GMT tem 24 metros, o outro tem 40, né? Não é muito mais do que isso, né? Então o LT de fato vai ser o maior de todos, que vai olhar, vai ter maior capacidade, menor tempo de exposição,
e maior profundidade, né, de uma distância possível para observar. Então isso já aumenta muito a estatística, né, e a qualidade dos dados. Primeira coisa. Segunda coisa, quer dizer, o fato de você poder ver de maneira mais fina, você pode fazer cronografia, né, essa tática de apagar a luz central da estrela e ver os planetas, e daí poder olhar as atmosferas. Então isso já vai ser um avanço muito grande, muito importante do LT, que o LT vai proporcionar, né, principalmente esse. E o fato de poder também olhar proto-estrelas, né, quer dizer, discos de estrelas em formação, de uma maneira da resolução ser muito boa e poder chegar muito longe, ele vai também aumentar muito a estatística, nossa estatística, sobre o estudo de como é que a Terra se formou, como é que o Sistema Solar se formou, o Sistema Solar, né? A Terra do meio. Isso também é muito importante, quer dizer, o fato dele chegar muito longe, chegar com muita precisão, muita fineza de imagem, permitindo a espectroscopia de alta qualidade, vai também ajudar muito até no estudo da formação do Sistema Solar, né? Então é basicamente isso, quer dizer, você vai poder observar um número muito maior de exoplanetas, inclusive suas atmosferas, porque chega mais longe, e num tempo hábil, né, um tempo útil, né? Você precisa demorar 10 anos para observar, não dá, né? Observar em algumas horas e dias no máximo. Então essas são as duas grandes vantagens. E ele vai ser equipado, como o ESA é um consórcio muito rico, eles vão equipar o LT de saída com instrumentos extremamente sofisticados e grandes, né? De alta qualidade ótica e qualidade ótica no sentido de resolução e transmissão ótica, né? Então você vai observar com uma facilidade de ir mais longe, não só pelo tamanho do instrumento, como pela qualidade dos instrumentos, né? Ótica. Então isso basicamente é isso, é por aí que nós vamos progredir muito, né? Tá certo, então, professor. Muito obrigado novamente pela participação no nosso curso. Obrigado, até mais. Prazer, viu? Até breve. Professor Silvio, muito obrigado pela sua participação no nosso curso. Professor, desde 95 até hoje, 95 foi a descoberta, a confirmação do primeiro exoplaneta, né? Até hoje nós tivemos um salto quantitativo muito grande em relação aos exoplanetas descobertos. Ao que o senhor acredita esse aumento tão expressivo na descoberta de exoplanetas? Bom, são progressos instrumentais, essencialmente. Primeiro, para as observações que são feitas a partir do solo, a partir do telescópio no chão, né, a construção de espectrógrafos de altíssima resolução, quer dizer, espectrógrafos que permitem medir uma velocidade com uma precisão de até 1 metro por segundo. Para ter uma comparação, isso é 10 vezes mais devagar do que um corredor de 100 metros de boa qualidade andando na pista, tá certo? O Usain Bolt faz mais do que 10 metros por segundo e a precisão desses espectrógrafos é de 1 metro por segundo. E a segunda foi a colocação em órbita de vários telescópios destinados a observar com uma outra técnica, a técnica fotométrica, as estrelas. Então esses telescópios varreram regiões do céu procurando estrelas com planetas e conseguiram descobrir mais do que 1 milhar de novos planetas. Professor, hoje em dia muito tem se falado em planetas do tipo super-terra habitáveis. Então a gente vê na imprensa, tanto especializada quanto na imprensa de divulgação científica, diversos artigos e matérias falando desse tipo de planeta. O senhor acredita que essa divulgação toda desses planetas considerados super-terras habitáveis deve-se a que fator? E
Quais as principais características desses planetas? Ela se deve essencialmente, né, à nossa vontade de encontrar uma coisa parecida com a nossa Terra no espaço. Então tem havido um certo exagero da parte dos órgãos de divulgação, né, em propalar descobertas. Descobrimos um planeta que aparece. Mas sempre quando a gente vai olhar a notícia nos detalhes, a gente ainda vê que falta alguma coisa. E esse que falta alguma coisa é que, em geral, esses planetas são planetas que foram descobertos através de fotometria no espaço. São estrelas muito fracas, que a gente não consegue observar na Terra. Então a gente não consegue ter o panorama, o quadro completo das características da estrela. E então não consegue ter o quadro completo das características do planeta. Muitas vezes quando se diz, esse planeta é uma superterra, tudo que se está dizendo é que o raio dele, o tamanho dele, é 2 vezes, 3 vezes o tamanho da Terra, um pouquinho maior que o tamanho da Terra. Mas não se conhece a massa, não se conhece a densidade, não se conhece o que tem dentro dele. Pode ser que seja uma bolinha de gás, tá certo? Não consigo diferenciar uma superterra rochosa de uma grande bola, de uma pequena bola de gás que tem um tamanho 1 ou 2 vezes o tamanho da Terra. Então há um certo exagero na divulgação da descoberta de superterras. Na melhor das hipóteses, a gente tem alguns planetas que seriam candidatos a serem confirmados um dia como superterras. Mas até o momento não há nada nenhum que possa ser dito assim de uma maneira cabal, esse é uma superterra, ou melhor ainda, uma terra-terra. Aproveitando em cedo, professor, já foi descoberto ou existe a perspectiva no curto prazo de que a gente descubra algum planeta que possa abrigar a vida da forma que a gente conhece hoje? Não, existe essa perspectiva, seguramente, né? A quantidade do céu que foi explorada pelos 2 telescópios espaciais, tanto Kourou como Kepler, é uma quantidade muito pequena. Falta muito ainda para explorar o céu, né? Então, nada impede, ou melhor dizendo, tudo indica que mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar um planeta com condições de abrigar, e aí eu vou repetir mais ou menos o que você falou, né? Vida como a gente conhece. Olha, nós só conhecemos um tipo de vida, que é a vida que existe na Terra, né? É a vida baseada no DNA, todo mundo igualzinho, né? Você pega uma pessoa, você pega um peixe, vai olhar o DNA dos dois, é quase a mesma coisa, varia muito pouco, né? Quer dizer, nós não sabemos se existem outras formas de vida, né? Não temos a menor ideia. Por quê? Porque é impossível a gente pensar numa forma diferente de vida sem ter um exemplo para poder trabalhar em cima. Então, seguramente vamos encontrar planetas que possam abrigar formas de vida parecida com a nossa, mas eu não sei se esses planetas que já conhecemos, não possam eles abrigarem formas de vida um pouco diferentes, um pouco distintas do que a nossa, tá certo? De certo modo distintas da nossa. Isso são perguntas que a gente espera que o futuro responda, e de preferência um futuro próximo, né? A gente quer saber a resposta. Tá certo, então. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso curso e até mais. De nada. Professor Augusto, muito obrigado pela participação no nosso curso. O senhor que é um dos idealizadores do curso aqui, realmente muito obrigado pela participação. Professor, qual é a relação entre o homem e o universo?
Pois é, as pessoas, quando sabem que eu sou astrônomo, falam, nossa, como isso é bonito, vocês falando das estrelas, né? E a gente aqui pequenininho, com esse trânsito, a gente vive uma vidinha pequena, miserável, completamente afastado dessa beleza, dessa grandeza do universo, né? Que só vocês têm acesso. Né? Então nós estamos aqui nessa esquina do universo, nesse planetinha, nós somos o micróbio dos menores planetas que existem. Né? Então essa é uma coisa, uma percepção que todo mundo tem e que eu sempre tento colocar de uma outra forma, que é assim, olha, isso não é verdade. Né? A nossa vida pequena, cotidiana, pensa quando você está bebendo uma água. Essa água choveu, mas ela não chove só daqui, ela veio chovendo há muito tempo, mas a primeira vez que ela choveu de Júpiter. Ela veio até aqui como molécula, então a água que a gente bebe é a água que veio de Júpiter, mas nem lá ela foi formada, quer dizer, 4 bilhões de anos atrás ela veio de Júpiter e continua sendo a mesma substância. Mas na verdade, antes de chegar em Júpiter, ela estava no meio interestelar, em dimensões muito maiores, e ela nasceu há quase 8 bilhões de anos atrás, vagou por trilhões de quilômetros, né? Foi para Júpiter e veio para cá. Então nós temos uma ligação com um panorama muito grande, bebendo uma água de torneira em qualquer esquina pequena desse mundo. E é mais do que isso, porque se em vez da substância, que nem a água, a gente for para os elementos, que nem o carbono que é importante para nós, o carbono, as estrelas que fizeram o carbono foi 13 bilhões de anos atrás. Em outros lugares, por outros tipos, vários tipos de estrelas. Tá? Então nós temos essa herança. E isso só para falar aqui na nossa galáxia. Depois tem todas as outras galáxias, e a matéria escura, e a energia escura, e tudo isso é herança nossa. Nós herdamos isso, isso está dentro de nós. Então, por ser analfabeto, miserável, você fala, não, mas qualquer cachorro, ou qualquer pedra, tem essa herança do universo. Né? Bom, tudo bem, nós temos raízes, né, grandes, é um panorama muito grande, né? Então não é o miserável do pequeno. Né? Então essa primeira ligação é que o universo, toda essa beleza, ela está dentro da gente. Se a gente conversar com os nossos átomos, cada um vai contar uma história muito grande. Né? Aí você fala, tá bom, mas nós continuamos sendo um pequeno conteúdo, quem sabe o único que tem no universo, assim, que sabe que é tão pequeno e tal. Mas imagina que pudessem ter outras civilizações com pensamento simbólico, como nós, e que consegue olhar e falar das nossas origens, das estrelas e das galáxias. Somando tudo isso, mesmo tendo outras civilizações em outras galáxias, o que é possível, não sei se provável ou improvável, mas possível, nós continuamos sendo uma coisa pequena dentro do universo. E será que tem alguma contribuição do universo? A gente ter pensamento simbólico, a gente falar dele, ou os outros ETs, né, falarem dele? Então aqui é segundo a nossa ligação com o universo. Então a primeira é que nós temos o universo dentro de nós de muitas formas diferentes. Toda a energia, o brilho do olho das pessoas, toda a energia que está aqui vem do Sol. Né? Então nós vivemos uma realidade cósmica muito grande em forma concreta. Né? Mas não é só assim, nós não somos só conteúdo. Porque a gente não sabe dos outros animais, mas nós falamos dos tipos de estrela, dos tipos de átomo, dos tipos de galáxia. Então, nós aqui contamos para o universo do que ele é feito e o que tem dentro dele. Né? Então, nós somos a voz do universo. Então, o fato de a gente ter capacidade simbólica
permite que o universo tenha uma história dele mesmo. Outros possíveis civilizações com pensamento simbólico podem contar outras histórias, tal, e podem ter muito, mas aqui mesmo tem tantas histórias. Então nós temos dentro de nós o universo, nós cientistas, o universo do Einstein, relativístico, o universo do Newton, gravidade clássica, o copernicano, o geocêntrico, e todas as tribos humanas que tem todo esse universo, são todos conteúdos humanos. Então, nós contemos todos os universos de que é possível falar. Então, nós contemos muitos universos. Na verdade, eles são pequenos jogos humanos, porque quando as pessoas falam, mas você não se apavora de pensar no universo como aquela coisa imensa? O universo é menor do que uma tela de computador, é uma história que você conta para a criança na beira antes de dormir. Então, todos os universos de que já se falou são universos, são conteúdos humanos, né? Estão dentro da gente. Então, o universo só conhece as suas histórias através de nós. Pode ser que em outro lugar também, mas através de nós ele se conhece. Então, aí a gente pode olhar a nossa relação com o universo de uma outra forma, não só sendo nosso conteúdo em termos materiais, mas nós sermos o continente do universo, no sentido que o povo Alehi fala, a cobra mordendo o rabo, né, a serpente de Ouroboros, que o povo Alehi desenha muito e fala, nós contemos o universo que nos contém. Então, quem é pequeno, quem é grande, né? E eu diria, nós contemos os universos que nos contém, um dos quais nos contém. Perfeito. Então. Professor, muito obrigado pela participação no nosso curso novamente. Até logo. Obrigado. Até mais. O estudo da vida em um contexto mais amplo é relevante, pois nunca poderemos ter uma teoria geral para a vida enquanto conhecermos apenas um exemplar. Somente a descoberta de outros exemplares de vida, formados fora da Terra, nos permitirá entender o fenômeno da vida de forma completa. Além disso, as informações sobre as condições físicas e químicas da Terra no momento em que a vida aqui se estabeleceu estão perdidas para sempre. No espaço, existem diversos planetas em diversos estágios de formação, permitindo reconstruir as etapas evolutivas que a Terra passou, como se fosse uma viagem no tempo. Um último motivo para a exploração da vida em outros sistemas planetários é testar a própria teoria do evolucionismo, que prevê que qualquer outro planeta em condições físicas semelhantes à da Terra teria tido a mesma chance de abrigar a vida. Vimos que as estrelas se formam a partir de nuvens densas de gás e poeira, que já contêm ingredientes essenciais para a vida. Isso nos leva a crer que, assim como o nosso, existem outros. Formados os primeiros aminoácidos, toda a sequência da vida, como a entendemos hoje em dia na biologia, seria possível, em condições semelhantes à da Terra. Encontrar outras manifestações de vida em ambientes extraterrestres talvez seja a única maneira de entendermos melhor a origem de nossa própria forma de vida. No entanto, buscar evidências de vida em planetas do nosso próprio sistema planetário ou em planetas ao redor de outras estrelas não é uma tarefa tão simples com a tecnologia que temos disponível até o presente momento. Mas estamos caminhando a passos largos para ampliar nosso conhecimento. Nessa semana, vimos as principais técnicas de detecção de exoplanetas.
Vimos que é muito difícil detectar um planeta em outro sistema planetário através de um imageamento direto. Portanto, nos fazemos valer de métodos indiretos para a detecção. No entanto, detectar outros planetas, mesmo que semelhantes ao nosso, não garante a existência de vida. A presença de micro-organismos contaminaria a atmosfera planetária com moléculas identificáveis a grandes distâncias. Assim, uma bioassinatura poderia nos indicar a possibilidade de vida, como, por exemplo, a presença de moléculas de ozônio. Uma atmosfera rica em ozônio requer uma atividade fotossintética em grande escala. Mas também precisamos avançar no entendimento dessas bioassinaturas e nos modelos que nos permitiriam a detecção dessas bioassinaturas a partir da espectroscopia da biosfera como um todo, que é o que é detectado pelos instrumentos. As perspectivas tecnológicas para essa área são muito positivas. As próximas gerações de telescópios, tanto espaciais quanto terrestres, incluem a busca de evidência de vida em outros planetas, ou, pelo menos, a busca de exoplanetas, como um tópico prioritário com perspectivas concretas de detecção de sinais de atividade biológica em exoplanetas. Os planetas do Sistema Solar, apesar de próximos, ainda foram pouco explorados. As sondas desenvolvidas para essa finalidade, que orbitam ao redor dos planetas ou até mesmo pousam em suas superfícies para colher materiais, são desenvolvidas e amparadas por conhecimentos previamente desenvolvidos em ambientes de simulação laboratorial e computacional, que nos ajudam a minimizar as possibilidades de falha e prever dificuldades técnicas. Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada em busca das origens da vida no contexto cósmico. Essa jornada não tinha a pretensão de responder todas as questões, e sim colocar os progressos obtidos até o momento nessa área. Por outro lado, essas poucas respostas nos servem para criar muitas outras perguntas, e nos fazer refletir sobre vários aspectos que até então não havíamos pensado. Esse pensamento é o que impulsiona a ciência, a busca constante por novas perguntas e respostas. Entender a origem da vida ainda permanece como um dos maiores desafios da ciência. Se trata de um tema que irá mobilizar esforços para o desenvolvimento de novas tecnologias, na tentativa de impulsionar grandes descobertas. Podemos aguardar muitas surpresas para as próximas décadas. É possível também que não encontremos nenhum sinal de vida. Uma teoria geral para a vida não é esperada para tão cedo. Mas, independente dos resultados finais, o nosso progresso será enorme, não apenas na parte tecnológica, mas também científica.